Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, olá Guilherme, olá os nossos ouvintes, pela segunda vez embora vocês não tenham ouvido, mas olá. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter ou X, no @Segurança Legal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, no YouTube, youtube.segurançalegal.com e também no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal, onde você consegue ver lá as formas de apoio e também as recompensas, e também ficará aqui no nosso show notes as nossas indicações para aqueles que, né, a gente costuma falar aqui, está sempre comentando sobre as questões das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, então a gente deixa uma lista para quem quiser doar. Você pode fazer a doação lá em algumas instituições, algumas formas de doação que a gente indica no nosso podcast. E hoje, pessoal, nós temos duas convidadas que já estão aqui conosco, acompanhando a abertura do Segurança Legal. E nós estamos falando aqui com a Luísa Dutra, que está aqui conosco, pesquisadora e líder de projeto do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, né, nosso querido IRIS, e doutoranda em Ciências Criminais pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, nossa conterrânea, realizando período de sanduíche na Universidade de Ottawa, no Canadá. E aí, Luísa, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Oi para todo mundo que está nos ouvindo aqui também. Grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também a Ana Bárbara Gomes, diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS também, mestre em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, de volta no Segurança Legal. E aí, Ana, tudo bem? Ei, pessoal, que bom estar aqui de novo. Bom dia para quem é de bom dia e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Ótimo, ótimo. Nós ficamos muito felizes e honrados de contar com a participação de vocês para falar hoje sobre todas essas questões envolvendo esse tema da vigilância e as tentativas, né, esse vai e volta que o governo brasileiro, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma discussão, né, que se coloca do tema da vigilância, do tema do uso de novos mecanismos de monitoramento das pessoas, né? Aqui a gente fala, deixamos de lado aquele monitoramento um pouco mais amplo, realizado tanto pelas Big Techs quanto pelos governos, e aqueles monitoramentos com a finalidade de buscar, combater terrorismo, né, agentes internacionais, e falamos sobre esse tema da vigilância mais para as pessoas comuns, digamos assim, né? Apenas para constar, pessoal, a gente já fala com frequência sobre esse tema aqui no Segurança Legal, e a gente tem alguns episódios que eu destaquei aqui, lá de interceptação telemática e da lei dos crimes informáticos, que são os episódios 22 e 23 lá de 2013, sobre o caso Snowden, a gente já gravava quando houve o caso Snowden, episódio 28 também, em 2013, o episódio 80, falando sobre o Hacking Team lá em 2015, PL Espião, episódio 86, em 2015 também, saído lá da CPI dos Cybercrimes, com a participação do nosso querido amigo Paulo Renat, Grampos Telefônicos no Estado Brasileiro, episódio 98 de 2016, Infiltração Policial na Internet, episódio 123 de 2017, Projeto Pegasus, episódio 289 de 2021, e mais recentemente os monitoramentos da ABIN, episódio 352 do ano passado, mas principalmente eu destaco o episódio 75 de 2015, quebrando a ordem, que é o episódio onde a gente também tratou sobre o tema Cavalos de Troia do Estado. E claro, né, hoje mesmo, ontem e hoje, para quem nos escuta no futuro, mas a gente está gravando aqui no dia 12 de julho, a gente teve os últimos acontecimentos envolvendo a chamada ABIN paralela, o que em última análise não deixa de também demonstrar alguns efeitos deletérios aí do uso do aparato estatal para finalidades, nesse caso, ao que tudo indica, certamente, não, o que tudo indica, não, certamente ilegais, né? Mas eu vou passar, então, vamos começar pela Ana, né? E depois a Luísa pode ir complementando, vocês fiquem bem à vontade aí para ir, né, tomando a palavra, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco o contexto dessa audiência pública que foi promovida pelo STF, e com participação de vocês, né, que se deu na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 1143, audiência essa convocada pelo ministro Cristiano Zanin. Vocês podem dar um pouco aí um
uma geralzona aí de como foi e também um pouco sobre a contribuição de vocês? Claro. Então, como você bem colocou, esse é um tema que vem sendo pautado ao longo dos anos e o tema chegou no STF. E como esse tema chegou no STF? Isso foi uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República que protocolou, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que não havia legislação que garantisse uma regulação do uso desse tipo de software pelo Estado, e que isso seria uma coisa que precisava ser endereçada pelos nossos legisladores. Só que, uma vez que essa ação foi protocolada, foi apurado que, na verdade, tem vários projetos de lei que versam sobre esse tema de uso de softwares espiões, e que, na verdade, não é um tema que não se tem falado. Muito pelo contrário, há diversas iniciativas que buscam, né, de certa forma, legitimar essas ferramentas ou colocar como uma condição para o avanço de investigações. E aí o STF, o Supremo, transformou essa ação que seria por omissão numa arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Por quê? Hoje em dia, não pode usar esses softwares, né? Se não tem a previsão na lei para persecução penal, que isso é um meio de investigação, eles não são autorizados. Então, se o Estado faz uso dele, ele estaria agindo de uma forma inconstitucional. E aí, a Procuradoria-Geral da República, junto com a sua peça, né, a peça que a Procuradoria propôs, vira essa ação por inconstitucionalidade, e o STF decide apurar sobre como tem sido o uso dos softwares espiões pelas autoridades investigativas, principalmente no Brasil, né? Então, foi uma audiência convocada pelo relator, o ministro Cristiano Zanin. Aconteceu em 2 dias, tiveram pessoas de alto escalão das Forças Armadas para trazer as suas percepções sobre, enfim, como esse tema é visto do ponto de vista militar, de segurança nacional, de soberania. Tiveram várias contribuições da sociedade civil, trazendo as suas preocupações sobre os limites dessas tecnologias, sobre as preocupações diretas com a garantia dos direitos humanos, de liberdade de expressão, liberdade de associação e vários outros direitos fundamentais. Tiveram algumas contribuições de empresas também e pessoas do meio acadêmico, né? Essa audiência foi chamada de forma aberta, as pessoas poderiam mandar o seu interesse em participar, e o IRIS colocou o seu interesse, dado a nossa trajetória recente aí nas pesquisas sobre hacking governamental, sobre mecanismos intrusivos de investigação e como compatibilizar essas formas de investigação com a defesa dos direitos humanos no campo digital. E aí, inclusive o Paulo Renan, que você citou, que já esteve aqui, um passageiro frequente, como ele mesmo disse, do Segurança Legal, é um dos pesquisadores desse relatório. A Luísa também, que está aqui, o Wilson Guilherme. E muitas das contribuições que a gente levou foram embasadas nesse relatório que a gente publicou recentemente. Então, acho que de contexto eu posso passar a bola para a Luísa contar um pouquinho também sobre esses trabalhos recentes e essas preocupações sobre o que né, o que a gente está tratando, que são esses softwares. Como é que é a tua visão, Luísa? Você é doutoranda, né, em ciências criminais aqui pela PUC, né? Como é que você vê essas tentativas? Porque a gente já tem uma lei antiga, acho que 96, né, a lei de interceptações, 94, não lembro agora o ano, mas ela parece que não alberga aí essas novas possibilidades, né, de monitoramento que, inclusive, estão sendo colocados em objeto, né, dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual é a tua visão sobre isso? Guilherme, antes da Luísa responder, eu só quero fazer uma objeção ao que tu disse antigas, citando o ano de 93, 94, 96. Não, mas antiga. Eu gostaria que o senhor falasse passado recente. Sim, tá bom. Passado recente eu aceito. Antigo, nós vamos ter que conversar depois, tá bom, Tá. Luísa? Sobre o passado recente, tá, Luísa? Vamos abrir uma audiência para ver quanto que é antiga. Contigo, Luísa. Ai, gente. Passado recente, então. Vamos falar obrigado, sobre Luísa. isso. Obrigado.
Então, gente, é um tema muito delicado, como a Ana já veio trazendo, essa questão do uso de softwares de monitoramento secreto, né? Como se fossem softwares espiões, né? De aparelhos pessoais, porque era exatamente isso, aparelhos pessoais que vão ser monitorados por parte de órgãos de investigação, segurança pública, enfim, persecução penal. Eu acho, particularmente, isso é a visão do IRIS também, que existem umas problemáticas muito fortes na utilização desses softwares, dessas ferramentas, né? E que a gente poderia chamar aqui do senso da sociedade civil e de quanto a gente conhece, assim, o pessoal, a sociedade civil conhece mais, seria a questão das ferramentas de hackeamento, só para dar esse exemplo, e do Pegasus, que vocês já tinham comentado aqui, inclusive de outros episódios, né, que foram trazidos e debatidos, e enfim, e apresentados. E quais são, assim, brevemente falando, alguns dos grandes problemas, né? Primeiro que são ferramentas digitais de controle, de vigilância, e que podem ser ferramentas de perfilamento, né, como a gente chama, assim. Que são direcionados para dispositivos pessoais. A primeira questão é que os nossos dispositivos, hoje, eles contêm todas as nossas informações, né? Faz parte do meu dia a dia, faz parte de quem eu sou. Por exemplo, o meu celular. Se hoje tu pegar o meu celular e for hackear ele, tu vai encontrar várias coisas que eu não gostaria, Guilherme, que tu encontrasse, por exemplo, dentro do meu celular. Ele é quem eu sou, ele é constitutivo de quem eu sou, né? Então, acho que esse é o primeiro grande problema. A gente está falando de acesso à vida pessoal das pessoas hoje, né? Num mundo em que a gente pode chamar de mundo digitalizado, assim, né? Por assim dizer. A grande questão é que também não existem regras para esse acesso. O que a PGR quis é criar as regras e procedimentos, né? Inclusive uma lei, claro, futura, mas assim, regras e procedimentos atuais. Como é que a gente pode usar hoje? A grande questão a gente vai querer usar isso? E aí a minha defesa aqui é que são mecanismos e ferramentas de vigilância que não deveriam ser usados. Esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Claro, se formos usar, que criamos regras para isso, né? Isso, né? Mas eu acho que o primeiro grande problema seria isso. O problema de não ter regra e de acesso à nossa vida pessoal. A outra grande questão é quando a gente está falando de ferramentas de monitoramento, de controle, de vigilância, né? Então, dentro dos nossos dispositivos móveis, por exemplo, a gente está falando de ferramentas espiãs, de software espiãs, como o Pegasus, por exemplo, que vocês citaram, que são ferramentas que podem, inclusive, mudar as mensagerias, né, enviadas de uma pessoa para outra, ou seja, uma mensagem, vai ter uma possibilidade de hackeamento de uma mensagem simultânea que eu estou enviando, ou do passado, né, uma mensagem que já foi enviada, e existe a possibilidade dos órgãos de segurança mudarem as mensagens que foram enviadas, né? Então, alterarem essas mensagens. E aí, como é que a gente vai poder fazer, por exemplo, uma cadeia de custódia da prova penal, quando a gente está falando de investigação criminal, por exemplo, né? Então, a gente já está num processo judicial, a gente está criando, né, aquele cheiro de possibilidade de crime que vai judicializar uma ação, mas utilizando provas ou utilizando ações que podem ter sido modificadas. Então, eu não tenho como saber se essa mensageria foi alterada ou não. O que traz um grande problema para quando a gente está falando de uma persecução penal, de uma investigação criminal dentro de um Estado democrático de direito, que existem regras e artigos dentro de uma Constituição, por exemplo, que tem que ser totalmente assegurados, que a gente não pode mudar eles. Eu acho que, de um início, eu poderia falar aqui inúmeros problemas que existem, mas eu acho que de início pode ser o nosso ponto, né, de inicial para isso. Mas, assim, eu tenho uma série aqui de pelo menos 10 problemas que a gente poderia identificar. Mas, Luísa, eu gostaria de te complementar no sentido que não só a lei não prevê o uso desse, mas como a gente defendeu na audiência pública, que o Ministério Público já tem condições de declarar a inconstitucionalidade dessa prática, porque a gente já tem um ordenamento jurídico brasileiro que apresentam princípios que são pertinentes nesse contexto, né? São artigos da Constituição Federal, a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Lei de Interceptação Telefônica, que traz as suas parametrizações. Então, já há esse subsídio para apontar a sua irregularidade, para além desse falso paralelo com a lei de interceptação. Então, só queria fazer esse parênteses que a gente levou para a audiência, esse posicionamento também que
que a gente gostaria que isso já fosse reconhecido. Esse ponto que tu levantaste, Luísa, e a gente comentou, eu lembro bem, no Cavalo de Troias do Estado, no episódio que a gente... Qual foi o número do episódio mesmo, Guilherme? Foi um dos que tu citou no início, eu não lembro o número dele. E a gente chamou atenção justamente para isso, porque no momento que tu invade a máquina, tu violou a integridade dela, tu não tem nem... Assim, não tem aquela possibilidade de... Não, vou aprender a máquina, vou gerar um hash desse negócio aqui, vou assinar, vou entregar para todo mundo, e depois, quando eu vou me defender lá, se for o caso, eu tenho como garantir que aquela informação está sendo tirada do... está sendo já do meu computador, da questão original, né, das informações originais no meu disco lá. Então, a partir do momento que alguém entra e altera, o simples fato de botar um software lá dentro já avacalhou com tudo, assim, acabou com a integridade do ambiente, foi pro beleléu. Ao mesmo tempo, e essa não é... Eu não acho que essa deve ser a forma de ser feita, tá? Eu só tô provocando vocês podem ouvir lá. Em minha defesa, eu tenho um episódio gravado há anos atrás, tá? Em que eu afirmo isso categoricamente. Mas, só para provocar, né? Pegando um pouco do que o pessoal normalmente traz, não será essa a única saída, eu tô forçando a barra, que é a única saída, tá? Para um ambiente em que a escuta telefônica, eu diria que tá meio que ultrapassada, né? Porque eu não sei quantas vezes eu uso o telefone. O aplicativo mesmo, telefone no meu celular, por exemplo, eu praticamente não uso. Eu ligo pro Guilherme, eu ligo pra minha esposa, eu ligo pros meus amigos e tal. Normalmente via WhatsApp ou via Signal. Eu nunca, uso o telefone quando tenho que ligar para um saque para me incomodar ou coisa parecida. Né? Então, dificilmente uso o telefone nesse sentido. Então, eu imagino que muita gente deva fazer isso, e cada vez mais. Então, isso prejudicaria um pouco a questão da escuta telefônica. Embora a gente veja pessoas de alto escalão cometendo erros nesse sentido, né? De usar o telefone para coisas muito importantes, né? E a informação toda, a comunicação toda passa pelo computador, passa pelo celular, né? E pelo meio digital, né? Frequentemente criptografado. Então, interceptar a comunicação no meio do caminho, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, por causa do processo de criptografia ponta a ponta, que é a forma como a criptografia tem que ser implementada, senão a gente não tem criptografia. E ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso? Como é que a gente possibilita essas investigações? Porque esse é o argumento que a gente ouve do outro lado, digamos assim. Eu assisti a audiência inteirinha, toda, tá? Todo o período da audiência, todas as falas. E é isso que a gente escuta com frequência, sabe? Claro, eu acho que é importante, já vou puxar o teu gancho aí, Vinícius, para dizer exatamente isso. Tem os argumentos, né? Que é o argumento dos órgãos que a gente chama de segurança e controle da ordem pública, ou seja, polícia, Ministério Público, órgãos investigativos do lado da acusatório, né, no processo penal. E eles sempre pautam isso, né? Dificuldade de investigação criminal e persecução contra os crimes que seriam graves e feitos virtualmente, né? Por exemplo, abuso sexual de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Isso é um dos grandes argumentos usados pela defesa do uso de softwares que não quebram a criptografia, são alternativos, mas que conseguem ter acesso a mensagerias, né, a conversas feitas por ambientes digitais, por assim dizer. Né? Então, tem esse argumento sempre muito defendido. E há aquele argumento de que o que tu falou, né? A ampla adoção dessas novas tecnologias vai criar como se fosse um obscurecimento e uma impossibilidade investigativa, porque eu tenho, né, por exemplo, uma criptografia de ponta a ponta, e daí eu não vou conseguir acessar aquele dispositivo, por assim dizer. Mas a grande questão é que a defesa de impossibilidade de investigação criminal seria que a gente vai criar uma insegurança social e uma insegurança jurídica, porque eu não consigo investigar. Então, como é que eu vou investigar um crime se eu não consigo ter provas para isso, eu não consigo ter acesso à mensageria para isso, enfim. Só que a grande questão é que a utilização desses softwares, na verdade, vai criar mais insegurança, me parece ainda, porque a gente não tem normas e a gente não tem uma possibilidade de medir os usos dele. A grande questão também desses usos, e depois a gente vamos entrar para não perder essa parte de outros meios de investigação que não sejam esses, né? Então tem essa defesa aqui,
mas também tem a defesa de a utilização desses softwares ser exatamente o caminho que os órgãos persecutórios querem, não querem, os argumentos são os mesmos para dizer para não utilizar. Então, assim, se eu utilizar, vai criar uma insegurança jurídica. Eu não vou saber para que está sendo utilizado, né? Então, por exemplo, eles são utilizados para persecução de defensores de direitos humanos, eles são usados para persecução de jornalistas. Então, que segurança jurídica eu vou ter, que segurança de segurança pública, né? Que ordem social eu vou ter utilizando eles? Para mim, já começa. Esse é o ponto inicial para mim. Assim. Então, os argumentos já começam a se desfazer desde aí, né? Eu quero passar para a Ana, assim, mas só para dizer que eu acho, antes de eu passar para a Ana abordar mais esses assuntos, eu acho que também outro ponto é a gente entender que órgãos de segurança a gente está tratando, né? Então, no Brasil, a gente trata de uma polícia investigativa e uma polícia também na rua, uma polícia a polícia civil e a polícia militar, que são extremamente autoritárias, violentas e racistas, né? Por exemplo, a gente pode trazer aqui, e é super duro ouvir isso, e eu sei que policiais que eu entrevisto para minha tese, para minha dissertação, não gostam de ouvir isso, mas os dados demonstram isso, os dados oficiais, né? Não é uma pessoa ou outra, é a instituição policial brasileira, e a utilização desses softwares aqui, por exemplo, pode ser utilizados por esses órgãos de segurança para vigilância de pessoas que já são consideradas suspeitas, né? Então, a gente vai ter uma relegitimação de práticas violentas, autoritárias e discriminatórias quando da utilização. E isso vai contra uma questão de segurança jurídica e segurança nas nossas instituições. Na verdade, cria uma quebra de confiança na polícia, por exemplo. Deixa eu só... Me perdoe. Não, só antes de passar para a Ana, reforçando isso que a Luísa acaba de dizer, né? E essa é uma coisa que a gente, talvez um erro, e aí você disse se você acredita que é um erro também ou não, mas me parece que é quando a gente começa a colocar a tecnologia nas situações, né, seja do cotidiano, seja, né, a gente acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas, né, o solucionismo tecnológico, aquela coisa bem conhecida, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que às vezes a gente esquece um pouco isso que a Luísa colocou, né? Que poxa, mas as nossas instituições também têm problemas muito graves, assim, né? Que não foram resolvidos, e me parece que colocar tecnologias com potenciais de invasão, ou com potenciais de violação de direitos nesse contexto brasileiro, e eu falo um contexto institucional mesmo, parece que traz um novo perigo aí, né, Ana? Exato. Eu gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, que quando eu ouço o Vinícius, tipo assim, será que é a única forma, já que o dado só está ali, e enfim, eu fico pensando, será que é? Porque se o único jeito de investigar é o meio digital, a gente nunca produziu tanto dado quanto produz hoje. E quantos desses dados não são criptografados? E quanta inteligência pode ser feita com dados abertos e que tanto que isso tem sido utilizado de uma forma, enfim, como uma alternativa. E será que está dificultando as investigações ou está facilitando? Porque a gente não tinha tanto registro de acesso de onde você esteve, onde você comeu, com quem você conversou. As pessoas postam tudo nas redes sociais. Então, eu me pergunto se realmente está ficando mais difícil ou se é uma investida de um atalho investigativo, assim, sabe? Isso eu acho que falta, inclusive, dado para que a gente pudesse trabalhar com isso com mais segurança, mais transparência, de que tanto de crimes são esses que não estão sendo resolvidos por necessidade de interceptação ou quebra de criptografia. E a segunda coisa que eu gostaria de colocar, que vai muito na linha do que você e a Luísa trouxeram, é que os problemas que a gente tem na nossa polícia, né? E aí, para além desses problemas institucionais, eu imagino o tanto de problemas que tem na falta de pessoas, na falta de pessoal para engajar nas investigações, na falta de treinamento, de recursos. Então, que tanto também a gente não poderia olhar para a solução desse problema fortalecendo as nossas autoridades de investigação no que elas deveriam estar fazendo de melhor, né? No que a gente espera que elas façam para resolverem
os nossos problemas sociais. Então, acho que também tem essa visão que parece uma forçação, sabe? Um atalho, assim, para... Temos outros problemas que não são solucionados, né? Da carência de investimento, de treinamento e etc., e tentar resolver indo direto na ponta, tentando ter um acesso privilegiado à comunicação privada. Bem interessante isso. Opa, desculpa. Não, acho que foi o retorno. Não, mas bem interessante tu coloca, Ana, que primeiro que acho que nem todos os meios estão sendo utilizados, né? Ontem o Guilherme compartilhou comigo um tweet que o pessoal estava investigando quem estava por trás do podcast Medo e Delírio em Brasília. Já tinham descoberto o nome de um deles, sendo que eles dão os nomes dos participantes logo no início de cada episódio. Isso no caso lá da BIM Paralela, da né? BIM Paralela, tá? O pessoal investigando quem que estava por trás do Medo e Delírio em Brasília. Bom, mas enfim. Exato. Então sim, acho que dá para usar outras coisas ainda para investigar que não estavam sendo utilizadas, mas também surge uma questão que a gente levantou também há uns anos atrás, quando a gente estava discutindo esse assunto, que é quando tu implementa uma ferramenta dessa, isso está ligado justamente ao que você estava comentando, que a Luísa estava comentando também, do uso desse tipo de ferramenta para perseguir jornalistas, né, dissidentes políticos e coisas assim. E a gente viu um exemplo agora, né, com a questão da BIM paralela e tal, mas antes mesmo disso, a gente já comentava, poxa, quem é o governo da vez é que vai dar o tom do uso da ferramenta, no final das contas, né? Então, de repente, tu pode estar super confortável com um dado governo que, né, tá tudo direitinho e tal, em tese, né? Mas assim, tá tudo direitinho e tal, e tem todas as balizas legais lá para o uso da tecnologia, tudo auditado, tudo com, né, com autorização judicial, só que de repente muda. De repente, quem assume certos postos, não só o posto máximo, né, no caso da presidência da República, mas quem assume outros postos também, pode fazer, e a gente viu isso, pode fazer mau uso dessas ferramentas. Até para uso pessoal. A gente teve gente dentro de companhia telefônica investigando namorado e coisas, né? Assim, uma pessoa normal lá, tá no seu trabalho usando esse tipo de coisa. A gente viu nos Estados Unidos, o Snowden demonstrou isso, não só para investigar outras pessoas, né, outros políticos, não sei o quê, mas as próprias pessoas lá dentro investigando conhecidos, seus parceiros, vizinho, e o que demonstra assim, uma dificuldade bastante grande de se controlar o uso efetivo dessas ferramentas, né? E aí, a questão dos jornalistas, quando tu falou, Luísa, me lembrou de imediato o jornalista aqui lá da Arábia Saudita, que ele foi resolver um negócio pro casamento dele lá na embaixada, e foi na Europa, não lembro qual foi a embaixada da Europa que ele foi. Mas não foi de qualquer país, não, sabe? Eu não lembro qual nome da embaixada que ele foi. Tá catando aí, Guilherme? Guilherme vai achar. E o cara foi esquartejado dentro da embaixada, saca? Assim, Turquia. Ele foi na embaixada da Turquia. E aí, assim, o cara foi esquartejado lá dentro. Então, poxa, a gente tá vendo paulatinamente o mau uso desse tipo de mecanismo. E vendo o que a gente está vendo aqui no Brasil, para não precisa sair agora daqui, né? Vendo aqui no Brasil, eu entendo a honestidade, sim, considerando a honestidade intelectual daqueles que efetivamente querem fazer o bom uso disso, tá? Eu acredito que exista, tá? Essas pessoas existam, tá? Mas eu não consigo pensar um cenário em que a gente consiga impedir o mau uso, assim, controlar o efetivo mau uso, como a gente viu essas coisas sendo mal utilizadas, né? Não sei se a gente consegue saída para isso. Sim. É que eu acho que quando tu abre Desculpa, Ana, tu quer... Não, pode ir, Lu. Vou botar as duas, vocês se disputem agora. Tá, então eu vou. Eu ia até, como você me lembrou, Vinícius, essa prática, né, de colocar os telefones das companheiras para serem investigados e tal, uma prática que ficou conhecida como barriga de aluguel no abuso das interceptações telefônicas, né, você colocava um número que não era investigado para, enfim, descobrir caso de adultério, traição, ou, né, o marido que suspeitava que o próprio Bentinho, imaginando se foi traído, colocando a esposa, a companheira, para ser investigada. E eu acho que tem uma particularidade nossa, assim, do nosso contexto brasileiro, que é também uma realidade dos outros países da América do Sul,
que é a nossa história, né? Nosso passado recente, assim, né? Nossa democracia recente, essa assombração dos governos violentos, autoritários, que se traduz na forma como as nossas políticas e as nossas polícias operam, e esse medo de abuso de poder tem muito fundamento, né? Ele tem muito onde se firmar. Não há muito tempo atrás a gente assistiu tentativas de golpes. Então, eu acho que pensar nesse contexto, né, de democracias jovens e com seus desafios de fortalecimento e enfim, de estabilidade, é muito importante para colocar isso que o Vinícius falou, né? Quem tiver com a caneta na mão vai dar o tom, e o que isso pode custar para nós, né, a nível de defesa de direitos humanos, enfim. Luísa? Eu acho e também eu acho que quando tu abre a caixa, né, de Pandora, assim, é muito difícil tu medir de que forma vai ser utilizada essa tecnologia e por quem, né? Uhum. Então, bom, a gente tinha um governo Bolsonaro que depois a gente descobriu que estava se utilizando de algumas tecnologias de vigilância e rastreamento para pessoas que tinham um posicionamento político divergente do governo, do ex-governo, né, do governo até então que estava na presidência. E aí é isso, entendeu? Como é que a gente vai medir de que forma está sendo usado pela instituição, pela própria instituição, né, das Forças Armadas, de investigação, de segurança pública? E aí aquela discussão por isso o início da nossa conversa aqui, a gente vai parametrizar ou a gente vai banir? Então, claro, existe uma possibilidade de tu banir e ainda se continuar usando e não ter parâmetros. Então, claro que é importante discutir os parâmetros, né? Mas, assim, é saber que não existem dados que mostrem que, por exemplo, a polícia só vai conseguir fazer algum tipo de investigação utilizando de hacking governamental ou, por exemplo, a varredura pelo lado do cliente, que é outro tipo de utilização de uma tecnologia que não quebra a criptografia, então é alternativa à quebra de criptografia, e muito usado nos casos de abuso sexual infantil, né, em meios online, assim. Então não existem dados demonstrando a eficácia de fato dessas ferramentas, e para mim isso talvez seja o ponto principal. Tu diz que precisa, mas tu não me dá dados demonstrando a eficácia, né, como que é o funcionamento, qual vai ser a segurança para outras pessoas, né, ou em relação aos dados que são coletados, as imagens que são coletadas. Como é que eu vou ter segurança sobre a minha privacidade em relação a essas técnicas, né? Então, privacidade, sigilo de comunicações, presunção de inocência, né? Então, eu acho que tem isso. E tem aquela coisa, né, Luísa? E aí você me corrija se eu estiver incorreto, porque você é uma pesquisadora, né, dentro do direito e processo penal, mas assim, pelo meu conhecimento, parece que no Brasil a gente tem um pouco uma banalização das próprias interceptações telefônicas, né? Sei lá por quais razões, eu também não sei se há estudos nesse sentido, né? Mas é toda aquela ideia de uma lei de interceptações que se coloca numa perspectiva, você tem que ter justificativas para renovar as interceptações. A gente sabe que existem interceptações que ficam meio que ad eterno lá, até o cara fazer alguma coisa errada. E essa é uma coisa também que qualquer pessoa que se coloque em uma situação de ficar sendo monitorada incessantemente, né? E aí tem vários filmes e livros, sei lá, A Vida dos Outros, A Vida dos Outros, né? Daquele filme alemão que fala dos monitoramentos feitos lá na Alemanha. E aí eu fico pensando, a gente tem mesmo essa banalização da interceptação, né? Porque na própria lei de interceptações diz que você só vai poder utilizá-la se você não conseguir comprovar aquele fato que você quer comprovar por outros meios, né? Mas me parece assim que a gente tem um pouco essa banalização. O que você acha, Luísa? E depois, Ana? Eu acho que mais do que a banalização pelos meios, por alguns tipos de lei, algumas formas de investigação e coleta do que a gente vai utilizar de prova, eu acho que é quase uma construção e banalização antes disso da suspeição, então do suspeito. Então, quem pode ser monitorado, quem pode ser interceptado, quem é o cidadão de bem, porque eu acho que
parte também de uma construção meio sociológica, que às vezes é um pouco chato dizer, eu amo, né? Porque eu vim da sociologia também, mas que tem toda uma construção do suspeito e do indivíduo que merece ser interceptado, né? Olhado, vigiado, porque ele pode ser um criminoso que vai cometer uma coisa horrível, então a gente precisa estar antecipando os passos dele, né? Ou esperando ele errar para chegar e abocanhar, digamos assim, porque eu não estou achando outra palavra aqui, né? Uhum. E aí a gente perde, foi o que tu falou, né, Guilherme, o próprio respeito e banaliza o uso da lei e perde um respeito, uma proteção a questões constitucionais, né? Então, enfim, o inciso lá 12 do artigo 5º, que é proteger a intimidade e a vida privada do cidadão contra ações investigativas abusivas. Só que daí a gente abusa da interceptação telefônica, por exemplo, porque é mais importante eu provar o fim, eu provar o que eu quero no fim, do que o meio para chegar nisso. Então, talvez seja uma banalização do próprio meio investigativo e de produção de provas, porque eu vou chegar no fim e eu quero chegar ali no fim. Então, muito, muito interessante se fosse usado dentro dos parâmetros constitucionais, né, dentro do Estado Democrático de Direito. O que eu acho que a banalização vem nesse sentido. A gente não está dentro dos parâmetros, a gente não respeita princípios básicos, por exemplo, né, de um processo penal, de persecução penal, enfim. Longe disso, né, Luísa? Longe disso, longe disso. E eu acho que isso vem muito daquela ideia, né, da ideologia do inimigo interno, né, que há um mal a ser combatido internamente, a repressão aos dissidentes, e que eu também leio como uma associação a esse passado autoritário, que é muito recente, né, tem um passado bem recente. E uma coisa que a Luísa falou sobre, né, a segurança dos parâmetros, tipo, como que a gente vai ter segurança que não vai ser abusado? Gente, sabe uma coisa que eu acho que é, assim, central para a gente pensar esse uso de aplicação, desse tipo de aplicativos? E a segurança dos dados que vão ser coletados por eles? A gente está falando muitas vezes de aplicativos feitos em países outros, com a gente não tem a menor transparência sobre como esses dados são tratados. Muitas vezes a gente está falando sobre dados extremamente sensíveis e de inteligências, já que é para esses casos que eles querem, né, para resolver. E além da falta de segurança sobre abuso, há uma vulnerabilidade gigantesca de soberania nacional, né? Não sei, eu diria assim, uma irresponsabilidade pensar, colocar esse tipo de dado nosso em aplicações que a gente tem pouca ou nenhuma informação sobre como e que critério utiliza. Ainda mais, né, Ana, que essas mesmas aplicações foram utilizadas contra o governo brasileiro, foram utilizadas contra o Brasil. Então nós tivemos atores internacionais que usaram dessas ferramentas. E a maior parte das ferramentas é de desenvolvimento israelense. E Israel, eu acho que é mais próxima dos Estados Unidos do que do Brasil, eu não sei. Assim, em termos, né, de cooperação. Eu tenho uma leve desconfiança, não tenho certeza absoluta disso que eu estou dizendo. Mas. E eles forneceram as ferramentas que foram utilizadas para monitorar o governo brasileiro. E a gente está botando essas próprias ferramentas aqui dentro. E em algum pedaço delas, com certeza, não só a gente está botando informação lá fora, sabe-se lá onde, né? Mas como a gente também está botando pedaços dessas ferramentas aqui para dentro. Mas é aquele velho problema desde as coisas mais fundamentais, né, como hardware, sistema operacional, até essas coisas, o uso próprio de uso de agora a gente está, né, o governo brasileiro está trazendo uma empresa estrangeira para fazer uma aplicação de IA aqui com dados do Estado, né? Não sei, se de repente a IA, eu programar ela lá para, se tiver gente de cidadania americana envolvida aqui, não, vamos, pula, não precisa fazer isso. Então, existe sim uma coisa bem delicada nesse ponto. Existe um outro ponto que é, para essas ferramentas funcionarem, a gente tem que estar vulnerável, todo mundo tem que estar vulnerável, que é o que tu colocou, acho que, Ana, lá no início da tua fala, né? Todo mundo em algum momento tem que estar vulnerável, desde assim, mas eu não tenho nada que ver sim. Não, tu tem que ver sim. Porque para essas ferramentas funcionarem, a tua máquina rodando Windows aí, o teu telefone rodando Android ou iOS, o teu Mac, etc., ele tem que ter uma vulnerabilidade que já foi descoberta
e que os caras vendem para essas empresas para poder fazer as invasões, essas incursões nos dispositivos, enquanto isso tu vai ficar exposto para alguém roubar teus dados, ficar aplicando golpe financeiro em ti, etc. Então, isso tem tudo a ver com a gente. Sim, porque o Estado seria muito. Que daí é outro problema, até a gente já comentou aqui um pouco, né, no passado, que é o mercado de vulnerabilidades, porque para que essas coisas possam funcionar, você precisa manter um mercado de vulnerabilidades escondidas, que ocasionalmente vão ficar na mão dessas empresas, mas que podem vazar a qualquer momento, outros atores podem explorá-las, né? Que aliás, Guilherme, foi o que aconteceu, e a gente já comentou isso aqui também, há anos atrás, foi o que aconteceu quando a gente migrou para telefonia celular. Uhum. Havia uma possibilidade, quando a gente fez a mudança para a segunda geração, terceira geração e tal, havia a possibilidade de meter criptografia na comunicação. Criptografia segura, boa. Tá? Algumas operadoras pelo mundo fizeram. E tiveram que voltar atrás. Porque ao implementar isso, né, impedia a escuta telefônica trivial, assim, facilmente feita com alguns equipamentos. Então, a gente optou por ambientes inseguros no passado. Né? Claro que acho que a internet teve muito mais. Acho que o papel da sociedade civil na questão da internet foi muito forte no sentido de não, nós vamos implementar criptografia segura, né, comunicação segura, criptografia que sim, e vai ser assim e não tem como segurar. Agora, as operadoras não tiveram como segurar, ou não quiseram também segurar. Né? Poderiam ter implementado, mas todo mundo tinha que implementar para funcionar. Algumas fizeram e fizeram elas voltar atrás. Então, assim, a gente já viu esse filme de deixar todo mundo inseguro. O celular é assim até hoje por causa disso. Tem um pouco mais de proteção hoje, mas... Exato. E nesse ponto do mercado de vulnerabilidades, ainda tem a consequência da onerosidade dessas ferramentas, né? Porque se ela está baseada numa vulnerabilidade que, uma vez que for descoberta, o sistema vai ter que ser sempre outro, vai ser um sistema que vai ser oneroso para o Estado e que não sei em que medida está sendo considerado. E a gente está partindo de uma premissa de que a vulnerabilidade é um bem a ser explorado e colocando o Estado exatamente como um incentivador desse mercado, né, que se baseia, enfim, eu como cidadã, eu não gostaria de ser conivente com um mercado que se pauta na vulnerabilidade coletiva. Luísa? Claro, porque eu acho também, concordo totalmente com vocês, eu acho que tem toda a questão da lucratividade, né, da questão econômica que atravessa tudo isso. Então, inclusive lembrei do relatório, e vou falar aqui porque eu acho importante, do IPREC, que é o Instituto do Recife, que se chama Mercadores da Insegurança. E eles vão tratar exatamente sobre isso, sobre a utilização desses softwares espiões, né, enfim, e a utilização das vulnerabilidades, né? Então, para se usar cada vez mais, e quando tu vai também produzindo esses softwares, tu vai já produzindo as vulnerabilidades, tu vai produzindo as vulnerabilidades que esses softwares vão poder entrar, então, né, não existe um software se não existe essa vulnerabilidade já antes existente, né? Então, ele vai se utilizar dela, ela vai... Então, a gente está... As vulnerabilidades vão cada vez existir mais, provavelmente, porque a gente vai querer que exista cada vez mais esses softwares, porque eles também são rentáveis. Para alguma parcela, para algum espaço da sociedade, assim, né? E uma coisa que talvez o próprio Estado não veja é que ele, enquanto Estado, também fica vulnerável a esses mesmos atores que poderiam, sei lá, utilizar contra os próprios Estados, né? A gente tem visto aí ao longo do tempo tanto situações de abuso, como, sei lá, a publicação no Jornal Nacional de escutas telefônicas, né? Ou seja, por órgãos aí do Poder Judiciário até mesmo, mas a gente também tem visto, sei lá, atores governamentais que eventualmente se comunicam lá por telefone, que podem estar sendo, né, monitorados não somente por órgãos estrangeiros, mas também como potenciais atores internos que poderiam violar essas mesmas vulnerabilidades, que é um negócio bem estranho de se falar até, né? Mas deixa eu trazer um pouco aqui para nossa equação, a gente não comentou ainda, que é a LGPD penal, né? Porque a gente ainda tem essa dimensão de proteção de dados pessoais, enquanto direito fundamental, que passa a ser considerado agora. A gente tem outras, né, questões internacionais, aí até a Laura Chartel Mendes sempre comenta, né, daquela decisão
lá do Tribunal Constitucional Alemão, que define o direito à segurança, né, a integridade dos sistemas informáticos. Então, talvez a gente consiga fazer esse paralelo também aqui para enxergar isso como um direito fundamental com o que nós já temos hoje, sei lá, até pela via do direito fundamental à proteção de dados pessoais, mas a gente ainda tem nessa equação a questão da LGPD penal, que parece que ainda está meio longe, né, de ser aprovada e de discutida, e a gente tem a nossa LGPD, que apesar de lá do artigo 4º afastar, né, a sua aplicação nesses contextos que a gente comenta aqui, ela ainda diz que ainda assim deve ser preservado o direito fundamental à proteção de dados, né? Como é que essa LGPD penal entra aí? Se quiser começar com a Ana, depois a Luísa. Exato, ela entra exatamente como mais uma evidência da necessidade de que ela avance, né? A gente parou num anteprojeto para LGPD penal, que, como você bem disse, é excetuado a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o seu uso para a segurança pública, e a gente vive nesse vácuo, né, que traz uma certa insegurança sobre como esses dados podem ou não ser utilizados, e que faz emergir um monte de discussões sobre o que a gente deve ou não deve utilizar enquanto sociedade. Então, a gente deve utilizar reconhecimento facial para segurança pública? É razoável a gente usar um aplicativo de intrusão para fazer investigações? Eu acho que existem uma série de questões que precisam, de certa forma, serem niveladas nessa expectativa de LGPD penal, para que a gente tenha uma baliza, né, do que a gente já tem enquanto garantia, enquanto arcabouço legal, e como é que isso vai ser aplicado para a segurança pública. Vão haver exceções? Que exceções são essas? Como é que a gente vai fazer com que haja contrapesos para que não haja abuso das ferramentas digitais nas investigações? Então, acho que existem um monte de perguntas a serem respondidas e que vão ser endereçadas uma vez que a gente avançar com esse debate no Congresso, né? Mas eu acho que é mais uma evidência da urgência desse debate que está, né, desde 2015, se eu não me engano, para andar. Luísa? Eu acho que eu concordo completamente com a Ana, e acho que, mas apesar da gente não ter uma LGPD penal, porque o que aconteceu? E acho que isso, resumidamente, né? A gente tinha um anteprojeto de lei que foi criado por uma comissão de juristas, né? Que foi indicado, então, pela Câmara dos Deputados, isso há 2 anos atrás. E aí, mas aí, há 2 anos atrás, também entrou aquele projeto de lei 1515 de 2022, que a gente até não pode falar muito, porque se falar 3 vezes reaparece, e a gente reaparece. Que teve a autoria do deputado, aquele então coronel Armando, né, do PL de Santa Catarina e tal. Enfim, então, são temas que estão sendo debatidos, apesar de nenhum dos projetos ainda ter sido aprovados. O 1515 saiu de pauta até, eu acho que está afastado, né? Demonstra, então, como a Ana já falou, essa necessidade da gente, enfim, debater para criar uma lei, né, esse projeto de lei, esse texto de projeto de lei para ser aprovado, que vai guiar as ações dentro do campo de segurança pública e persecução penal, investigação, mas sabendo que a gente tem uma LGPD que, em que pese não trate disso, traz princípios básicos que devem ser seguidos para a proteção de dados pessoais, tanto em segurança pública quanto em outros, né, meios jurídicos e da sociedade, assim, Claro. como um todo. Então, em que pese não exista esse texto ainda, existem princípios. Então, a gente não existe uma regulação, uma lei, né, aceita, imposta e que está vigente, mas a gente tem princípios já na LGPD que a gente pode usar, né, para guiar os modos, por exemplo, com a utilização de softwares espiões. Então, esses princípios estão sendo respeitados quando a gente usa eles? Me parece que não. Então, isso já é um modo da gente balizar os usos, ou se vai ser usado, quais princípios devem ser estipulados que existem na LGPD para medir a ação desses softwares, né?
E num momento difícil, eu diria, né, que passa não somente o Brasil, né, mas acho que o mundo inteiro passa a ver cada vez com menos, ou enxergar cada vez menos valor nessas garantias fundamentais, né, envolvendo o processo penal. Aí vocês que estudam processo penal devem estar bem mais, ou direito penal de maneira geral, né, devem estar bem mais preocupados agora que a minha área acaba sendo mais o direito civil. A gente começa a discutir as questões de uma atualização do Código Civil, né? E aí eu conversava com uma colega da área do direito penal, e dizia, bah, mas se fosse uma rediscussão embora a gente precise, né, revisar o Código Penal lá da década de 40, enfim, mas se fosse revisado agora, talvez a gente veria soluções muito, muito piores, talvez, do que as que a gente já tem. Então, acho que o desafio ainda é discutir este tema em um momento de perseguição que começa a se colocar mesmo, um momento difícil que o mundo passa, né? Eu acho que esse é um desafio talvez sociológico maior ainda, né? E que talvez deixe a coisa muito mais complexa ainda do que ela já é. Eu queria, pessoal, a gente já está chegando aqui próximo dos 50 minutos, já se encaminhando também para o tempo que a gente tinha previsto. Eu quero pedir para que vocês tragam aí alguma conclusão, se é que há alguma conclusão, né? Mas assim, talvez um resumo da opinião de vocês, ou colocando aí o que vocês queiram colocar, o que eventualmente não foi perguntado, que vocês gostariam de trazer. Começando pela Luísa dessa vez, e depois a gente vai para a Ana. Beleza. Vamos tentar resumir, então. Eu acho que a primeira coisa é a gente saber que tratar de utilização de mecanismos de controle, de vigilância, de software espiões, pelos órgãos de segurança pública e investigação, que é isso que a gente estava tentando trazer, que foi o que foi falado na DPF 1143? 1143. Que a Ana participou, então, né, enquanto representante do IRIS, acho que ela pode depois falar mais sobre isso, assim. Uhum. Eu acho que é um assunto extremamente delicado, né? Eu acho que não tem. Eu acho que ninguém sabe a resposta certíssima e não tem certeza sobre uma verdade sobre esse debate, né? O que a gente tem são alguns indicadores a partir de outros locais que já se utilizaram de softwares de maneira talvez mais regulamentada. Eu acho que nem muito regulamentada, mas já utilizaram de uma maneira que a gente sabe mais, enxerga mais, já viu, né? E tentar trazer para cá. Então, eu acho que é tentar entender quais os motivos. Então, acho que se a gente vai debater isso, quais os objetivos para utilizar esses softwares, e que eu acho que em segurança pública a gente peca muito, entender objetivos de utilização de qualquer mecanismo digital, né, de qualquer ferramentas digitais. Então, o que a gente quer com isso? Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue medir impacto. Então, se eu quero usar isso, qual o impacto que eu vou querer ter daqui a 6 meses ou um ano? Então, assim, vamos usar os softwares. Eles foram, passou uma lei, eles foram aprovados, decidiu que vai usar, que vai se poder usar relatório de impacto, para ver se eles estão trazendo o que a gente quer, ou se eles estão indo num caminho contrário sobre isso. Então, acho que trazer os objetivos do que a gente espera enquanto sociedade, enquanto órgãos de persecução penal, da utilização de software são muito importantes. E a outra é a gente aprender a dialogar de uma forma multissetorial, né? O que a gente enxerga talvez muito hoje e o que a gente vê é que as instituições de segurança pública dialogam muito pouco com especialistas da área, né, com pesquisadores. Então, acho que talvez poder enxergar e ver que existem pesquisas que trazem e demonstram os riscos de uma vigilância massiva na utilização desses softwares, né? Ou uma quebra de princípios, né? E direitos fundamentais, como a privacidade. Se utilizar os softwares, não existe mais a privacidade, ou a privacidade ela é colocada em xeque. Então, como a gente vai lidar com isso? Como é que a gente debate com dados que demonstram para a gente isso, né? Então, como que a gente dialoga entre setores, né, o multissetorialismo, com esses dados que existem e com essa vontade que também existe, por outro lado, dos órgãos de segurança pública de se utilizarem desses softwares. Então, como dialogar com isso? E eu acho que saber que, utilizando esses softwares, é o que me parece, a gente não consegue medir a finalidade que a gente tem para eles e como eles vão ser utilizados. Então, hoje eu apoio, mas amanhã eu posso ser investigada também, né? Então, eu acho de que forma a gente vai
lidar com isso enquanto sociedade, o que a gente quer com isso, né? Sim. Vou passar para a Ana. E sabe, só antes da Ana, eu acho que os alemães eles foram no sentido de dizer que tá bom, se a gente for usar isso aqui, a gente deve usar em situações de perigo absoluto e concreto, né? Em situações absolutamente extremas, e a gente já viu muitas vezes, até naquelas discussões, o Diego Aranha participou também e comentava isso, né? Que os órgãos de investigação no Brasil usam muito aquela cartada, né? Vamos lutar contra a pornografia infantil e a pedofilia, e claro, todas as pessoas querem lutar totalmente contra isso, né? Mas ao mesmo tempo é uma cartada que também pode ser um pouco perigosa, porque daí você coloca o uso disso para subverter a segurança de todo mundo. Mas eu acho que seria importante também a gente colocar eu vou usar isso em quais circunstâncias? É para o cara que está, sei lá, devendo imposto de renda ou sei lá, perigos, né, absurdos, absolutos para a vida, né, sequestros e coisas. Acho que isso também poderia ser definido. E eu não sei, Luísa, se você tem visto, antes de passar para a Ana, claro, mas situações nesse sentido de querer se definir quando e como, ou se vai ser uma coisa meio aberta, assim, que o juiz vai decidir, pode usar nesse caso aqui e deixa assim. Não sei como é que tu vê isso. Eu acho que ainda não tem muito uma parametrização e uma ação contínua ou só numa direção ou outra sobre isso, né? Até foi uma discussão da audiência pública, né? De tipo, quando vamos usar? Me parece, e acho que a Ana pode abordar isso melhor depois, mas crimes graves, né? Mas o que são crimes graves? Então, já deixar muito bem definido para quando a gente pode usar algum software, se a gente for usar, né? Espiões, de monitoramento, de controle, enfim, tudo isso. Até porque daí existe uma possibilidade de parametrização para ser com ordem judicial, por exemplo, né? Então, assim, precisa de uma ordem judicial para se utilizar desse software para investigar crime X, Y, Z, porque parece que essa situação está ocorrendo, e eu aqui demonstrei lá, e se pode usar. Então, é isso, não é só uma situação ou outra. Acho que a grande questão é que está sendo utilizado sem a gente saber, e sem ordem judicial e sem parametrização. Então, é a velha discussão, a gente já está usando, apesar da gente querer banir, a gente já está usando, então como é que a gente lida com a utilização que já está ocorrendo, né? Então, e aí entra essa discussão de tipo, qual é o menos pior? Eba, vamos lá, né? Então, e acho que daí a Ana pode falar um pouco disso, porque foi uma discussão que foi muito forte, feita na audiência pública. Sim. Foi uma coisa que a gente levou, outras contribuições apontaram também sobre a necessidade de se distinguir atividades de inteligência de atividades investigativas, né, normais. Porque, por exemplo, o estudo que a Luísa mencionou, do IPREC, ele demonstra, né, que softwares espiões foram adquiridos, inclusive, por órgãos que nem desempenham atividade de investigação, tipo o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, é muito necessário que a gente recorte essa discussão com a competência de cada autoridade. E que isso não seja utilizado para a segurança pública, mas se for para ser utilizado, que seja em atividades de inteligência e, enfim, com todas as previsões e os cuidados que isso envolve, né? E aí a gente está olhando muito mais para a nossa segurança nacional, para relações internacionais e conflitos internacionais, do que operar nessa lógica do conflito interno, né? Do inimigo interno, direcionando uma arma dessa, né? Uma arma digital para a sociedade civil, para detratores, para dissidentes políticos, ou enfim, a depender de quem tiver no governo, né? E aí eu acho que eu posso emendar isso nas minhas últimas considerações. Assim, acho que uma mensagem importante é dizer que a gente não está negando o problema, sabe? Existe um problema, existem crimes que precisam ser solucionados e que são muito complexos e estão sustentados no ambiente digital, mas é uma constatação de que não vai existir uma bala de prata, não vai ter uma ferramenta que resolva tudo de uma forma só, sem ter os seus custos, inclusive, né? E a gente precisa pensar quais são esses ônus e bônus, né, da ferramenta que a gente está escolhendo. E não comprar de barato esse solucionismo tecnológico achando que
soluções simples vão resolver problemas complexos. Afinal de contas, isso nunca aconteceu. E uma oportunidade da gente dizer também que a gente não admite um desenvolvimento tecnológico em detrimento dos direitos fundamentais, né? A gente não admite um aplicativo, por mais sofisticado que ele seja, na possibilidade de intrusão, que coloque em risco os direitos fundamentais. E aí, enfim, para citar alguns, porque acho que a gente já até contemplou bastante, só no campo dos direitos humanos há um risco generalizado, né, um risco para um julgamento justo, o risco da validade da prova, que a Luísa mencionou, o risco da presunção de inocência, da liberdade de expressão. Então, vai inclusive nos levar a um novo cenário de novos desafios e novas fragilidades da garantia dos direitos humanos no contexto digital. Então, é isso, não existe bala de prata, não tem como fazer uma vulnerabilidade só para as pessoas más, vai deixar todo mundo vulnerável, e também não tem como garantir que as ferramentas vão ser usadas só pelas pessoas de boa intenção. Ótimo. Sabe que eu gostei muito dessa frase da vulnerabilidade só para os maus, né? Ou para as más pessoas. Né? Isso eu vou dizer pro Matheus fazer um corte bem aqui. Botar essa frase assim com um corte. Não existe só pessoas más. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, dizendo que, primeiro, a gente sempre fala aqui, por várias razões, um grande carinho pelo pessoal do Íris, e a gente sempre fica muito feliz e muito honrado de ter vocês aqui representando a instituição, mas também pelo brilho pessoal de vocês, duas pesquisadoras, né, que nos ensinaram bastante aqui sobre esse tema, né, fica bastante claro a qualidade, né, do trabalho que vocês fazem, a gente fica muito orgulhoso, assim, eu fico muito orgulhoso enquanto brasileiro mesmo de ver pessoas com projeção internacional, sabe, mulheres estudiosas, né, sendo assim, estando no topo das carreiras, eu fico até tocado, assim, acho legal contar com a participação de vocês, e eu gostaria de agradecer, né, e também sempre dizendo, a gente sempre fala aqui que os nossos microfones aqui ficam abertos, então se vocês quiserem divulgar as pesquisas de vocês, né? Quero concluir meu trabalho aqui, Luísa, quero falar sobre ele. É só vocês mandarem uma mensagem que a gente marca a hora e começa. Se quiserem vir aqui contar um poema, contar uma podem vir aqui falar o que vocês quiserem, né? Então eu mais uma vez agradeço a Luísa Dutra e a Ana Pereira do Íris que vieram aqui conversar conosco um pouco sobre essa questão relacionada ao monitoramento do Estado. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.